embora seja um painel de tecnologia, a gente está se enrolando com a tecnologia do Zoom, né? Mas tudo bem. Felizmente, não vamos falar de Zoom, vamos falar de Lei Geral de Proteção de Dados aplicada aos escritórios de advocacia. Inicialmente, eu quero agradecer a doutora Érica Siqueira e a sua comissão de gestão de escritório de advocacia pelo convite de estarmos aqui, agradecer ao nosso palestrante, Alexandre, minha colega Emiliana, pela comoderação, e eu quero parabenizar pela felicidade na escolha desse tema, tão importante para todas as empresas, sobretudo para os escritórios de advocacia. E, por coincidência, tivemos nessa semana uma notícia que muda em muito o cenário de aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados. Tivemos um relatório, num parecer, na comissão que trata da lei, da medida provisória que prorrogava, podemos dizer assim, prorroga ou prorrogava, né? O professor Alexandre vai poder nos falar um pouco melhor sobre isso, o prazo de vigência da Lei Geral de Proteção de Dados. Há agora a perspectiva que a vigência se dê já a partir de agosto. Então, esse tema acaba sendo ainda mais importante e mais urgente. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos, muito obrigado ao professor Alexandre, muito obrigado a todos os nossos espectadores. Eu quero passar a palavra à minha colega Emiliana para apresentar o currículo dos nossos palestrantes que muito ilustram e honram com a sua presença nessa noite. Muito obrigado a todos. Obrigado. Então, muito obrigado a todos pela presença. Meu nome é Emiliana e aqui estou com figuras ilustres. A estrela da noite, o doutor Alexandre Ateniense, é o pioneiro digital, o pioneiro no direito digital, tem mais de 30 anos de experiência como advogado, como professor, vem fazendo um trabalho incrível para o Brasil ter uma ótima implementação da Lei Geral de Proteção de Dados, que vai levar o nosso país a se igualar aos melhores mercados em termos de proteção do cidadão. Isso é muito importante e ele é uma figura de destaque nessa iniciativa que a gente está tendo como nação. E a gente também tem aqui a doutora Érica Siqueira, que é uma advogada e consultora, presidente da Comissão de Gestão de Escritórios de Advocacia da OAB-DF, e que vem liderando toda essa questão de trazer a gestão no cenário dos advogados como um assunto muito importante também, e que tem tudo a ver essa conexão entre gestão e Lei Geral de Proteção de Dados. Então, é essa ponte que é muito importante que a gente quer valorizar hoje aqui na nossa reunião. Então, agradecemos a presença de todos eles, assim como do Dr. Fernando Abdala, sócio da Abdala Advogados, um nome importante dentro da OAB-DF, e estamos prontos para começar e escutar os grandes ensinamentos que teremos aqui hoje. Muito obrigada. Boa noite a todos. Então, agora, doutora Érica, a palavra está com você. Muito obrigada. Em primeiro lugar, a OAB por nos acolher. Vocês que já chegaram, né? Já tem aqui Ana Caíra, Eduardo, João Paulo, Juliana, Caroline, Magno, Paulo, Pessoa, Sheila. Muito obrigado por estarem aqui. Fernando Abdala, presidente da comissão também, muito trabalhador pela OAB, Emiliana da nossa comissão, e o nosso palestrante de honra, doutor Alexandre Ateniense, meu amigo, que está comigo também no Conselho Federal. E é uma honra ter você conosco. Nós estamos ensaiando desde janeiro, antes da pandemia, trazer esse tema para Brasília. Não foi, Alexandre? Esse tema é um tema, e hoje o nosso bate-papo vai ser mais informal, embora o Alexandre também acho que vai compartilhar uns slides, mas a nossa ideia hoje foi fomentar a importância da lei de gestão, da lei de proteção de dados para os escritórios de advocacia e para os departamentos jurídicos de empresa, uma vez que a lei está para ser implementada e a gente já ouve muito, e a gente já escuta muitos ruídos que, infelizmente, os escritórios e os advogados ainda não estão preparados. E existe muitos dados, o Alexandre vai poder falar melhor do que eu sobre isso, que muito nos preocupa a questão da falta de conscientização que essa lei
ela vai gerar muitas mudanças no cenário jurídico. Então, é muito importante esse tema, ele vem num momento muito propício de ajustes, de adequações necessárias para que a gente não seja multado e para que a gente não perca, inclusive, o exercício da nossa profissão, porque é uma lei rigorosa como todas as outras, mas é uma lei realmente que vem para ficar. Então, a nossa ideia é a gente conseguir trabalhar com a gestão dos escritórios, departamentos jurídicos de empresa, para organizar toda a casa, todo o contexto, para a gente não ser pego de surpresa. Então, a nossa ideia hoje é, além de falar também sobre a lei, o Alexandre é especialista nisso, é a gente discutir os impactos dela na gestão se a gente não estiver bem preparado. Então, eu gostaria de parabenizar vocês que estão aqui assistindo hoje essa live, não outras, porque realmente é um tema que, se trabalharmos de forma preventiva, nós vamos sair na frente. E depois a gente vai falar das oportunidades para os advogados também, se souberem usar essa lei em relação à concorrência. Então, vamos lá. A palavra está com você, Alexandre. Eu acho que o Abdala queria começar com uma pergunta, não foi, Abdala? Era essa que eu já coloquei, perguntar qual é a perspectiva política para a aprovação da lei, quando ele acha que vai finalmente entrar em vigor a lei. Ah, então ótimo. Então, Alexandre, a palavra está com você. Fica à vontade e a gente vai trocando informações aqui durante esse bate-papo. Combinado. Esse é um tema que a gente... Boa noite a todos, né? Antes de mais nada, agradeço enormemente a gentileza do convite, sobretudo para poder ter a chance de falar para vocês de um tema que eu tenho me debruçado bastante, que é das adequações dos escritórios de advocacia à Lei Geral de Proteção de Dados, tema que ainda é muito pouco conhecido da maioria das pessoas. E estou feliz, então, de poder estar compartilhando esse conhecimento e tentando motivar a turma para sexta-feira, nesse horário, estar colado na gente para poder seguir até o final, porque dica boa vem por aí, pode ter certeza. Então, vamos lá. Essa é uma situação que a cada dia tem um cenário diferente, Fernando. Nós estamos monitorando esse assunto já desde a sanção da lei em 2018, passo a passo, levando comunicados diários para os nossos clientes. E o último comunicado que saiu hoje é o seguinte, é que no início da semana saiu um comunicado dizendo que o Maia disse que ia colocar para votar. Ótimo. Com isso, ele eliminou um dos cenários que poderiam acontecer, que seria da medida provisória caducar. Então, sobraram dois. O primeiro é que a medida provisória, no qual a lei se insere através de um único artigo, seja votada pelo Pleno e, consequentemente, ser rejeitado, em todo ou em parte. Nesse caso, a vigência da lei começaria no dia seguinte. Ou seja, o prazo final é dia 27 de agosto. Então, seria dia 28 de agosto, o início da vigência. Caso a medida provisória seja votada e aprovada na íntegra, aí o prazo vem a ser dia 3 de agosto e aplicação das multas administrativas a partir do 3 de maio e aplicação das multas administrativas a partir de 1º de agosto de 2021. Então, a expectativa toda é a seguinte. Hoje está vigente a medida provisória 959. Então, no dia de hoje, o prazo de início de vigência da lei é dia 3 de maio. Com essa votação que tem que ocorrer até o dia 27, nós vamos ver como é que a situação se coordena. O último fato relevante dessa novela mexicana, que mostra que o Brasil não é um país para amadores, porque se explicar isso para a gente de fora é muito complicado, viu? Vou dizer com toda sinceridade. É que a gente espera que efetivamente ocorra essa votação. E o último fato é que nós tivemos hoje a revelação do relatório do relator da medida provisória e ele é favorável, pelo qual a legislação, a LGPD, entra em vigor agora em agosto. A gente que lida com o judiciário, normalmente, quando a gente parte de uma situação dessa, de já ter um voto do relator, a gente já sabe o que isso significa, não é mesmo? Então, é uma leitura de tendência que precisa ser validada ou não
nos próximos dias. É esse o cenário atual. Alguma dúvida? Ficou claro? Esse é o cenário por enquanto. Legal, muito obrigado. Por enquanto. Semana que vem eu te dou um update. É isso aí. Bom, Fica à vontade. partindo dessa contextualização, então, eu iria iniciar a minha fala. Realmente, eu estruturei a partir de alguns tópicos que eu acho que são muito relevantes, sobretudo por causa que nós estamos num cenário em que os sócios de escritório de advocacia não estão sensibilizados com o assunto. Então, o ponto inicial dessa história é a gente levar para aqueles que exercem o poder diretivo dentro de cada escritório a informação de que nós não estamos falando de proteção de dados especificamente. Existe um contexto muito maior no qual a proteção de dados pessoais se insere, que é a governança digital corporativa. A governança digital corporativa é uma atribuição do sócio efetivo, do sócio majoritário, né, quem compõe efetivamente o capital de ativos da empresa. E com isso, a partir daí, essas pessoas vão ter que se responsabilizar diretamente com esse assunto. Isso significa dizer que também, da mesma forma, se houver um ônus de uma penalidade muito severa, e que, de fato, essa lei é uma lei que expõe riscos jurídicos que podem acontecer, nós vamos ter uma situação que leva para a seguinte conclusão. Ou os donos do escritório de advocacia abrem os olhos em relação a isso e começam a adequar o seu próprio escritório à lei, ou então vai ocorrer situação do tipo, quando houver uma concorrência, um edital, o contratante, a primeira coisa que ele vai querer saber é se você tem conformidades em relação à Lei Geral de Proteção de Dados. E se você não tiver essa conformidade, você pode estar fora da disputa. Então, vai chegar a esse ponto. Então, investir em adequação à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e exercer a governança digital corporativa, que se ancora em 4 pilares. Proteção de dados é um deles. Segundo, é segurança da informação. Terceiro, reputação digital. E quarto, compliance. São esses 4 itens que formam a base da governança digital. São assuntos que quem está no board dos escritórios de advocacia tem que participar, tem que se interessar, porque isso é estratégico dentro do negócio. Ele não pode deixar isso simplesmente à margem. Já foi esse tempo da internet romântica. Hoje nós estamos com a internet de negócios, que exige, evidentemente, que as pessoas tenham um comportamento diferente para poder estarem preparadas, porque já dizia Charles Darwin, né? Os mais adaptados ao meio ambiente sobreviverão. Então, o que a gente vem fazendo é exatamente de traçar metas em relação a isso. Mute. Doutora Érica, você está no mute. Alexandre, você tocou em pontos muito, muito interessantes e relevantes para a gente refletir juntos, porque o primeiro deles que eu acho bacana trazer é exatamente a falta de preparação dos advogados perante esse cenário, porque eles estão imaginando que eu tenho um software de controle jurídico, eu tenho uma digitalização mais ou menos, e eu tenho a confiança dos dados, que eu recebo a procuração do cliente e pronto, eu estou resguardado. Mas não, a lei de proteção de dados, quando ela é estudada, né, de forma minuciosa, a gente percebe que ela envolve peculiaridades e ela é muito rígida em relação a vários aspectos. Então, por exemplo, em relação ao tratamento de dados
de clientes que já são clientes, de clientes que querem fechar o contrato com a advocacia, de fornecedores, né? Então, tem toda essa parte estrutural. E aí, quando você toca nos pilares e entra a parte da segurança de dados e da reputação digital e do compliance, a gente percebe que muitas vezes os escritórios ainda, muitos deles, não têm ainda noção de compliance, de auditoria, de manuais de procedimentos, de normas. Então, não existe uma separação dos dados, ou seja, eu colho os dados do cliente, mas o que eu posso expor? Uma coisa é trabalhar de forma interna com esses dados e a outra coisa é a exposição. E hoje a exposição está toda online, está toda na internet, com vários, né, com o marketing digital super aberto, e todo mundo conseguindo fazer as divulgações, as publicações, e eu acredito que realmente é um tema para a gente se preocupar, para preparar a casa, para preparar a gestão. Então, você tocou muito bem na questão da governança corporativa, nesse sentido, para as pessoas se sensibilizarem, os escritórios que são maiores e que possuem, por exemplo, uma tecnologia já dentro do escritório, que a gente percebe que também não existe uma preparação, e os escritórios que têm a tecnologia terceirizada, ou seja, a tecnologia está fora e esses dados, eles são cruzados, a informação, ela muitas vezes está nas nuvens, porque quando você vai arquivar o contrato, os documentos, os e-mails, as negociações, se você tem um software de controle jurídico, ele está nas nuvens, você está na mão do fornecedor, que por sua vez contratou as nuvens. Então, eu acredito que o nosso papel é começar por essa governança corporativa num trabalho de sensibilização, de criar comitês gestores dentro das advocacias e departamentos jurídicos de empresa, ok? Para esse comitê gestor estudar a lei, o que pode ser feito com as informações, separar e fazer uma distinção de cliente, de não cliente, de fornecedores, para depois diagnosticar qual a prática atual da advocacia, qual a cultura dessa advocacia, como que ela já lida com esses dados e olhar para o cenário, para pegar aqueles gaps, aqueles pontos que não estão controlados, de falta de controle interno, para organizar, colocar pessoas responsáveis dentro desse comitê de gestor para começar a organizar e preparar o cenário. Porque, olha só, como o Alexandre bem colocou, me chamou a atenção na fala dele, em relação às empresas, a exigência da lei, ou seja, se nós advogamos para empresas e as empresas vão ter que se adequar às leis de proteção de dados, quando as empresas procurarem as bancas de advocacia para fecharem seus contratos e elas identificarem que os escritórios de advocacia não estão adaptados à lei, o escritório de advocacia vai ficar de fora. Então, para quem advoga para empresas e para pessoas físicas também, ok? Porque uma hora as pessoas físicas também vão começar a perceber a importância da lei, vão começar a exigir essa segurança desses dados. Então, o cenário não é só para quem advoga para a empresa, o cenário é para toda a área jurídica. Então, é um assunto extremamente importante. Então, eu acredito que a gente deva começar desse comitê gestor, criando um diagnóstico da situação que nós estamos, fazendo esse estudo preliminar do que está adequado, do que não está, para adequar os procedimentos e começar a criar checklists e controles dentro de cada área, de cada cliente ou de cada fornecedor dentro da advocacia. O que você acha, Alexandre, da parte prática? Se a gente pudesse dar uma instrução ou sugerir informações para as pessoas começarem a organizar essa parte dentro das advocacias no departamento jurídico de empresa. Primeiro é se conscientizar que todos esses temas que a gente está falando, até hoje foram completamente esquecidos ou jamais tratados como objeto de preocupação dentro de qualquer escritório de advocacia, não é mesmo? Ninguém nunca se ligou em relação a fluxo. O que vai acontecer com o fluxo de dados pessoais dentro do escritório? Isso nunca foi foco da gente preocupar em nada.
E tudo isso que era, se a gente ainda fosse querer exercer alguma medida protetiva, a gente estaria fazendo boas práticas naquela época. Então, vamos fazer uma boas práticas de fazer um backup todo dia, vamos fazer boas práticas de, sei lá, inabilitar a porta USB do computador, para dificultar o vazamento de dados. Então, por esse motivo é que agora nós saímos da fase das boas práticas, agora nós entramos para a fase das obrigações legais. O que era boas práticas ficou para trás. Agora nós temos obrigações legais sujeitas a sanções pesadíssimas. Então, se eu pudesse resumir para vocês, numa única frase, o que para mim seria o impacto da adequação da Lei Geral de Proteção de Dados em qualquer empresa, de qualquer ramo de atividade? Uma mudança cultural em todos os níveis, do CEO até o faxineiro. As pessoas têm que estar com a cabeça aberta para poder aceitar mudanças operacionais envolvendo o tratamento de dados, segurança da informação nas empresas, para que elas, voluntária ou involuntariamente, não coloquem em risco a reputação, a sujeição às penalidades contratuais, multas administrativas, ou então enfrentar medidas judiciais com quem achou que ficou com um bilhete premiado na mão para poder, então, pedir uma indenização por dano moral. Vai ter uma indústria no Brasil, daqui a pouco, se é que já não estão todos preparados para isso, do mesmo jeito que se prepararam para poder atacar a advocacia no setor aéreo de relação de consumo. Essa situação, para mim, é muito clara que ela vai acontecer agora em relação à proteção de dados pessoais. Empresas tomando e disputando lugar no mercado com advogados, exercendo uma competição direta de forma desleal, em que eles não têm os rigores que nós temos para seguir em relação do nosso ramo de atividade ser regulado por uma entidade, no qual eles não se filiam e não são alcançados. Então, essa é uma situação que eu jogo uma visão de alerta aqui para ficar no radar de todo mundo, porque pode vir chumbo grosso aí para a advocacia, entendeu? Se essas empresas começarem a querer abocanhar um mercado que a gente sabe teria de advogados, sobretudo porque seriam atividades essencialmente ligadas à atividade jurídica. Doutora Érica, seu áudio está fechado. Voltei. Eu estou desativando, que eu tô numa chácara que eu tenho e o Wi-Fi deu um problema e ele está funcionando só aqui fora e aqui tem uns barulhozinhos, aí toda hora eu estou desativando para não atrapalhar a comunicação. Mas vamos lá. Olha só, Alexandre, vamos falar um pouquinho das oportunidades para motivar o pessoal. Que de oportunidades essa lei vai trazer? Eu refleti um pouquinho e estudei um pouco dessa parte da questão de... eu ouvi dizer que as demandas vão aumentar muito, como você disse, né? Infelizmente, eu acho que nos primeiros anos, as advocacias e as empresas que não tiverem adequadas, isso vai gerar uma demanda. Então, eu vejo como uma oportunidade de atuação para o advogado, para o jovem advogado também dessa demanda. E a outra parte, a outra oportunidade que eu identifico nesse momento é a oportunidade exatamente dos escritórios que estão bem organizados e que estão conformes à lei, eles vão estar na frente dos concorrentes, porque os concorrentes vão correr risco de não conseguirem atender empresas porque ele não está adequado. Então, eu vejo essas duas oportunidades, porque os escritórios que estão se preparando, eles vão sair na frente, então eles vão ter um diferencial competitivo. Hoje, um aluno meu muito querido, de um escritório que eu prestei consultoria, ele me mandou uma mensagem, ele soube da nossa live, e ele falou, olha, Érica, nós estamos estudando aqui no escritório já tem 1 ano e meio essa lei, e nós já alteramos toda a parte de digitalização, de informatização, para nos prepararmos, ou seja, provavelmente é um escritório que vai estar na frente, como já possuem também as medidas de compliance, já estão organizando seus manuais. Então, eu
na hora que ele me falou, eu falei, poxa, que bacana, parabéns, então. Então, eu vejo esses dois pontos como oportunidade. O que você vê, o Alexandre? Se eu estiver errado, você me corrige e acrescenta para a gente mais pontos aí de oportunidades que você vê. Bom, eu concordo com o seu ponto de vista, Érica. Por outro lado, eu ia acrescentar que existem situações, por exemplo, de escritórios que podem se preparar para poder fazer um contencioso de massa em relação às eventuais ações que possam vir a surgir. E se a gente pensar em proteção de dados, isso é uma situação muito próxima, porque fontes seguras me revelaram no início do ano que o Brasil hoje tem, como a gente sabe, 1.200.000 advogados inscritos na OAB Federal, correspondendo aos 27 estados. E desse 1.200.000, 450.000 estão ganhando para pagar as contas no final do mês. Então, imaginem que a gente pode ter, a partir desse cenário, uma rede gigante de tubarões pronto para poder cair no mercado daqui a pouco e chegar e dizer assim, titular de dado pessoal, seu dado foi utilizado sem o seu consentimento, estão te importunando no final de semana para te oferecer produtos de empresas que você nunca viu, nos procure, você será indenizado. Entendeu? Então, isso é uma repetição de uma onda que a gente já viu no mercado em 1990, quando entrou em vigor o Código do Consumidor. Naquela época, um grupo de advogados foi para o mercado e disse assim, consumidor, você teve falha na sua relação de consumo, me procura, você será indenizado. Então, só que agora tudo potencializou. Nós temos esse número absurdo de 425.000 advogados, é um número que muitos países do mundo não têm de advogado. E, ao mesmo tempo, nós temos essa situação que isso pode virar um mercado que vire algo até mesmo muito especulativo, mas que, sem dúvida alguma, vai gerar muito serviço para os advogados. Além de todas essas questões que você falou em relação a diferenciais. Gente, isso aqui, vamos pensar bem, a profissão de advogado, ela tem muito a ver com o sigilo, com a confidencialidade, com a privacidade da relação cliente-advogado. Então, nós só temos a ganhar com isso, porque nós vamos simplesmente ampliar o nosso controle, os nossos mecanismos de controle em relação a isso. É bem verdade que a sociedade ainda não está minimamente sabendo de quais são os direitos que foram ampliados a partir dessa Lei Geral de Proteção de Dados. Ainda terá que ocorrer a criação de um consciente coletivo que não aconteceu. Então, nós estamos... eu concordo integralmente com o que a Érica disse, em sentido de que quanto mais cedo a empresa, o escritório de advocacia, começar a querer mudar uma mentalidade, esquece sistema, esquece informática, nós estamos falando de uma mentalidade que nós não temos madura em saber lidar com a informação relativa a dados pessoais que pode estar expressa, configurada, revelada em qualquer tipo de mídia. Entendeu? Então, nós só temos a ganhar com isso, em todos os aspectos. No aspecto de melhor capacitação para sermos melhores profissionais, como também nos pautar no mercado com um diferencial que talvez os nossos concorrentes não tenham, que é o respeito a um direito constitucional de proteção da intimidade e, ao mesmo tempo, de não invadir e violar uma das garantias constitucionais em razão de um tratamento equivocado, mal feito em relação aos dados pessoais. Seria isso. Professor e Érica, eu queria aproveitar, pegando esse gancho, e perguntar qual a recomendação que vocês dão para o advogado que quer entrar nessa área agora. Porque o professor Alexandre é uma referência na área há muitos e muitos anos, ele atua em direito e tecnologia. Mas e o advogado que não é dessa área? Como ele se posiciona no mercado e como ele começa a atuar nisso? Como é que um escritório que normalmente atua em direito do trabalho, para citar o meu caso, ou em direito administrativo, ou em civil,
Como que ele começa na área e como que ele se posiciona no mercado, ele se coloca como tal? Bom, essa é uma área nova. Até pouco tempo eles me confundiam, me chamavam de menino do computador. Eu até sou meio precoce, porque eu comecei a ter meu primeiro computador dentro do escritório de advocacia em 81. E aos poucos, agora, vamos dizer assim, dos 5 anos para cá, com o marco da internet, agora a Lei Geral de Proteção de Dados, essa área do direito ganhou luz, né? E em razão disso, se você for no LinkedIn, nós vamos encontrar 2.500.000 DPOs prontos para poder te oferecer serviço, 577 mil advogados especialistas em direito digital, e por aí vai. Mas, enfim, a gente sabe separar muito bem o joio do trigo. Afinal de contas, são 32 anos de carreira, de quando isso nasceu pela primeira vez. Então, a gente sabe quem é que realmente tem credenciais ou os que querem ter. O que acontece é que é preciso entender algumas coisas que talvez profissionais de outras áreas do direito não saibam. Primeiro delas, se existe uma lenda que você, como advogado, tem que estudar todo dia, na nossa área você tem que estudar dobrado, você tem que estudar o direito e a tecnologia junto, que vai evoluindo, e você tem que estar sempre contextualizando as repercussões jurídicas a partir das mudanças tecnológicas. Segundo ponto, eu digo sempre, o valor da ética, porque você pode estragar a vida de muita gente através de plataforma digital, e isso para mim, na minha equipe, é fundamental. Outro ponto importantíssimo, saber se comunicar bem. Bill Gates tem a primeira lei de Bill Gates é o seguinte: olha, se você tem um processo é como se fosse um fluxo operacional qualquer, que anda bem, na hora que você coloca automação, você vai potencializar as vantagens desse processo que já rodava bem. A segunda lei de Bill Gates se você tem um processo que anda mal, e você quer colocar tecnologia nele, automação, etc., aí você vai só potencializar a ineficiência. Então, o que significa dizer isso? É que as pessoas têm que encarar esse desafio do direito digital como sendo uma coisa que realmente tem esse dinamismo de você estar sempre se atualizando. Outro ponto que eu acho fundamental é o tempo de resposta. As consultas, os diálogos que acontecem nas plataformas digitais com os clientes. Nós, do escritório, trabalhamos há 12 anos sem nenhuma folha de papel. Então, o que a gente conseguiu ao longo desses 12 anos é criar uma mentalidade nas pessoas para poder ter talento de lidar com a informação desapegada do papel. Isso foi fundamental, porque isso faz com que, hoje, nós temos todas as nossas operações divididas em 7 softwares principais, cada um encaixando um determinado nicho de atividade do escritório, tudo web, tudo acesso para o celular. Então, a gente tem uma preocupação muito grande de fazer uma política de gestão de documentos dentro do escritório, para poder identificar que tipo de documento que a gente tem, que circula, quais são os de acesso público, restrito ou confidencial. Vocês nunca se preocuparam em classificar isso, a maioria dos escritórios, mas agora isso vai ser totalmente necessário para poder evitar riscos e ainda por cima agir com legalidade quando ocorrer algum vazamento de uma pessoa que não vai poder ter aquela desculpa de dizer: eu não sabia. Então, você tem que criar esses mecanismos para poder se proteger se algum colaborador maltratar os dados pessoais, que isso pode causar um dano considerável. Então, e, por fim, essa área do direito digital ela é essencialmente uma área multidisciplinar. Uma diferença que faz em relação ao nosso escritório com outros escritórios é que a gente interfaceia com profissionais excelentes, de ramos de atividade completamente diferentes do nosso, sobretudo na área de tecnologia. Então, é uma pessoa que gerencia uma grande estrutura de banco de dados, outro que tem no seu cargo toda a responsabilidade de manter um provedor de aplicações ou conexão na internet. Então, nós temos no escritório 5 consultores sêniores,
cada um numa área tecnológica diferente para poder nos dar esse suporte quando a gente tem que enfrentar causas mais complexas. É uma área muito promissora. Eu acho que, se vocês realmente querem, é a hora de sanar a lacuna da preparação que tiveram na faculdade e se dedicar ao estudo e amar, como eu amo, a área do direito digital para poder, enfim, superar tudo isso. E está muito feliz de estar vivendo esse momento agora, que, na boa, a gente idealizou há 30 anos atrás. Doutora Eu queria complementar a brilhante resposta do Alexandre, né? Ele deu uma aula de como o escritório dele se preparou, contando um pouquinho do case deles, e isso é muito interessante. E aí, isso me fez refletir sobre uma questão. A diferença das pessoas que fazem, das pessoas que inovam, e das pessoas que procuram modernizar os seus escritórios. Então, o escritório do Alexandre, ele é um exemplo nesse modelo já do digital, e isso é muito legal, porque alinha também aos valores, porque é um escritório que já estuda essa tecnologia e ele não podia deixar de fazer o seu dever de casa, né? Então, é muito bacana ouvir esses exemplos todos. O que eu achei legal, que o Alexandre tocou num ponto interessante, é em relação à potencialização da ineficiência. Olha só, o que a gente percebe muitas vezes? Potencialização da ineficiência pela automação. Isso, pela automação, exatamente. Eu achei muito interessante esse ponto. E isso acontece em várias áreas. Por exemplo, a gente, às vezes, quando nós estamos nos escritórios e nós estamos tentando implementar as rotinas, implementar os fluxos, etc. E as pessoas não têm ainda o planejamento, um alinhamento do que é possível, do que deve ser feito, e aproveitando também a sua fala, Alexandre, quando você fala assim, esquece tecnologia, vamos voltar para a gestão em si, vamos voltar para o sócio, para o alinhamento do que precisa ser feito, do que não precisa. Então, para mim, gente, na informação e não nesses aparatos todos. Exatamente. Então, voltar para os sócios em relação a diagnosticar, identificar em cada fase qual escritório, como é que esses escritórios estão preparados ou não, ok? Porque senão, realmente, quando você traz a informação, por exemplo, eu já vi escritórios de advocacia, Abdala, passarem informações para clientes, tá? Que eram informações internas de advogados. Por que eles não fizeram aquele recurso e que gerou uma repercussão horrível para o escritório? Então, olha só, quando o escritório não está organizado, do que ele deve, inclusive, falar para o cliente, e ele utiliza os softwares, ele está com um instrumento muito poderoso na mão, e a lei de proteção de dados, ela se aplica de forma analógica nesse sentido também, porque ela vai começar a regulamentar, e se a gente já utiliza a tecnologia ela pode aumentar ou dar uma visualização de uma bagunça que a gente tiver, percebem? Então, eu acredito que o dever de casa seja organizar, primeiro, gerenciar em qual fase cada escritório está, porque a maioria dos escritórios não estão evoluídos igual o do Alexandre, mesmo os escritórios que têm essa digitalização, todos os processos já estão digitais e que ainda não trabalham a proteção dos dados e não sabe separar o que pode ser passado, o que não pode, o que são dados de informações internas, ou seja, não sabe trabalhar com essa colheita de dados. A partir do momento que ele utiliza a tecnologia e que ele disponibiliza, ele está correndo muito risco. Então, eu acredito que, por um lado, existe a oportunidade do mercado, então eu acredito que os advogados, os escritórios devem estudar a lei e diagnosticar e identificar como que ele está tratando seus dados, essa parte que o Alexandre citou da digitalização desses documentos e o que é confidencial, o que não é. Então, uma separação, o que está em cada parte. Então, por exemplo, os documentos que estão disponibilizados na máquina do advogado, quando o advogado sai do escritório e ele, de repente, está com documentações internas ou está no software de controle jurídico
ou, por sua vez, está nas nuvens, como eu já citei. Então, organizar toda essa parte documental, essa parte de gestão, para aí sim entrar nesse mercado. E aí eu acredito, pela minha visão, que vai ser um nicho de mercado interessante para os advogados novos e para os escritórios, Alexandre, Fernando, que já atuam na área trabalhista, previdenciária, qualquer área. Ao ele, de repente, se organizar e estudar a lei e organizar como um case os seus clientes, ele vai poder abrir para o mercado. Pode ser, estou pensando alto, pode ser uma saída ideal, porque olha só, se ele começa a se abrir para o mercado, sendo que ele não fez a tarefa interna de se organizar, ele vai correr risco, até porque num trabalho preventivo ele não vai saber ensinar, porque a gente só ensina com maestria o que a gente faz na prática. O que está só no intelecto a gente não consegue passar, não é assim? Então, talvez a tarefa seja organizar os escritórios, separar tudo isso para depois, e concomitante, estudar a lei, preparar para os seus clientes, pessoas físicas, jurídicas, começar de repente com tarefas mais simples, organizando os contratos, os cadastros de clientes, as informações, fazendo checklist com estudo comparativo da lei, do que é possível transitar com as informações, começar a colher dados internamente para verificar qual o acesso que os advogados possuem das informações que são confidenciais. E se porventura esse advogado já está divulgando essas informações. Então, fazer essa análise para chegar na cultura do escritório e alinhar com os sócios para chegar nos riscos. Olha, a forma como nós trabalhamos atualmente, nós estamos correndo risco. E ao correr risco, nós vamos poder ser multados, ficar fora da concorrência, nós vamos poder perder clientes e não sermos contratados. Então, eu acredito que o caminho seja por aí, sabe? Antes Legal. de chegar já se arriscando no mercado. É a visão que me veio aqui para responder essa pergunta também. Excelente sugestão, bem interessante. E aí eu pergunto ao professor Alexandre, eu preciso ter um DPO, eu preciso ter um encarregado de proteção de dados no meu escritório? Como que eu começo adaptando o meu escritório para seguir as diretrizes da lei, assim, num cenário tão incerto, que a Agência Nacional não foi constituída, temos tão poucas diretrizes ainda do que vai ser necessário? Como que a gente começa isso no escritório? Bom, respondendo a primeira, sim, DPO é necessário que seja nomeado em todo o escritório de advocacia. A lei não distingue nenhum ramo de atividade, localização geográfica, faturamento, seja. Todos são alvo desde que façam tratamento de dados pessoais para fins financeiros, ou então que tratam dados pessoais cidadãos brasileiros. São esses dois requisitos que existem. Um roadmap que eu acho que deveria ter para todos os escritórios de advocacia seria, primeiro, ter um workshop para poder conscientizar todas as pessoas que estão envolvidas no projeto, para que elas colaborem, para que elas se esforcem ao máximo, coloquem em prioridade para poder fazer com que o trabalho seja exercido em menor tempo. Normalmente, a gente realiza isso através de software próprio e também de entrevistas pessoais ou remotas, em que a gente apura com os chefes de setor o inventário de dados. Então, a gente vai a fundo para tentar fazer um painel de controle no software, onde estejam mapeados todas as rotinas operacionais do escritório de advocacia que tratam de dados pessoais. Uma vez mapeado todos esses fluxos, nós faremos, então, aí entra a hora do sênior. Ele entra para poder fazer a análise de onde é que estão as lacunas operacionais em desconformidade com a lei, cujo risco fica alto, e aí nós temos que propor as medidas corretivas, seja normativas, revisões de contrato, política de segurança,
sejam estratégicas, formalizar todos esses fluxos, inclusive os fluxos de dados que são compartilhados com agentes externos, né? Então, existe hoje vários agentes de tratamento de dados pessoais. Quem é dono da base de dados pessoal é o controlador, e o terceirizado é o operador. Então, é necessário sempre a gente entender em que posicionamento que o escritório de advocacia fica em relação a um terceiro quando ele compartilha o tratamento de dados pessoais. E exigir desse terceiro total transparência sobre como esse dado flui dentro da sua infraestrutura que é compartilhada com o escritório de advocacia. Então, tem que haver máxima transparência quanto a isso, quanto aos recursos de segurança da informação que existem para proteger esse tratamento de dados pessoais. Isso é exigência da lei, inclusive. E, por esse motivo, você vê que a gente sai definitivamente de um cenário totalmente informal de relacionamento, de prestação de serviço com o terceiro, no tocante a dados pessoais, a segurança da informação do escritório como um todo. E agora nós temos que, de vez, ser bem mais formalistas, tanto na relação com os nossos colaboradores, quanto com relação aos nossos parceiros e terceiros que atuam ao nosso redor, porque antes não havia necessidade de criar regras de governança sobre dados pessoais. E agora isso é mandatório. Quanto mais cedo os escritórios se atentarem para isso, menos riscos estarão sofrendo, né? Então, essa situação é uma situação que eu gosto sempre de dizer que a Lei de Proteção de Dados Pessoais é a lei que mais pegou no Brasil antes de ter vigência. Porque a maioria das pessoas, as empresas já estão tentando a conformidade muito antes da lei entrar, o que é o correto. Só que nós vivemos num país onde impera ainda a cultura reativa e não preventiva. Então, isso é revelado nos números que saem na mídia, dizendo que mais de 80% das pessoas ainda não estão sensibilizadas com o assunto. Isso só revela que nós temos que mudar uma cultura que o europeu, que tem uma legislação 20 anos antes da nossa, já adquiriu de maturidade ao longo do tempo. Então, veja exatamente qual é esse trajeto que a gente tem para tirar o atraso. E imaginem que, do mesmo jeito que cada cidadão brasileiro se conscientizou há 40 anos atrás, aliás, há 30 anos atrás, desde a vigência do Código do Consumidor em relação aos seus direitos de relação de consumo, isso agora aconteça também para que ele entenda a amplitude dos seus direitos em relação à proteção dos seus dados pessoais. Essa lei ela não cria direitos, ela amplia direitos, porque, na verdade, já existiam outras leis, inclusive a própria Constituição, Código Civil, Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei de Acesso à Informação, todas essas leis tratavam de dados pessoais. Então, nós agora tivemos uma amplitude muito grande, o que expõe em risco quem tem a operação, que faz o tratamento de dados pessoais. Então, o atraso está aí. Eu digo que os setores operacionais do escritório de advocacia já sabem o que fazer, mas esse mesmo nível de preocupação não chegou ainda na diretoria, que muitas vezes olha esse cenário ainda com óculos cor-de-rosa. Então, depois que a gente traz em pareceres a identificação das lacunas e coloca as medidas corretivas, e a diretoria, o board do escritório, aprova, passamos então para a fase seguinte, que é a fase de implantação das medidas corretivas, em 3 frentes: normativas, estratégicas e sistêmicas. E depois é necessário fazer o treinamento com o pessoal, depois que houver já a validação desses normativos todos. Então, não é um trabalho simples, é um trabalho complexo. Eu costumo dizer que é uma corrida que não tem linha de chegada, porque esse é um assunto que vai estar sendo objeto de pauta e de preocupação, de estratégia de negócio da agora para frente, de forma recorrente, graças a Deus. Os profissionais da minha área agradecem, inclusive. E, por esse motivo, eu acho que é um mercado interessantíssimo,
e deixo o grito de alerta aqui para os advogados se sensibilizarem com o assunto, porque já tive cliente, por exemplo, que é advogado de banco francês, que correu para preocupar, saber como é que faria a adequação do escritório dele em 24 horas. Não tem jeito, entendeu? Porque isso é um trabalho minucioso. Um trabalho desse hoje não fica em menos, hipótese alguma, de 6 horas de trabalho. Então, não é uma coisa, sabe, que acontece o dia todo. Então, 6 horas? 100. 100? No mínimo. O normal até que ultrapasse. Então, só que as pessoas não sabem disso. Então, elas não têm referência, não sabem valorizar muito bem ainda. Mas daqui a pouco vão, com certeza, porque agora o dado pessoal tem valor. E não é pouco. Por isso, a gente sempre tenta levar essa ideia de consultoria preventiva, mas no Brasil isso é muito difícil, porque, na verdade, a gente tem sucesso, mas você pode ver que a maioria são empresas que têm capital estrangeiro, que estão por trás ali, cobrando ações dessas empresas. Mas é uma necessidade, assim, premente. Se a lei vai entrar em vigor em agosto ou em maio, tanto faz. O importante é que os escritórios nem estão pensando nesse assunto ainda. E a qualquer momento a bomba vai estourar, a conta vai chegar, gente. A conta vai chegar. Ou você começa a olhar para o próprio umbigo em relação a saber como é que o dado flui dentro do seu escritório. Imagina como isso é importante. E a gente nunca deu muita bola. Agora, se a gente não der bola e deixar a coisa correr solta, tem sanções, penalidades altíssimas. E por isso que a gente tem que mudar essa cultura. Dizem que a proteção de dados é o novo petróleo, né? Quer dizer, os dados são o novo petróleo, né, hoje em dia, né? Então, isso já reflete toda a importância. A sociedade da informação. Pegando o gancho aí da mudança cultural, da cabeça aberta, eu acho que foram vários termos interessantes, né, que o doutor Alexandre trouxe, do comprometimento da liderança, que somente com ele a gente, de fato, consegue mudar uma organização, né? A gente vê que é muito importante ter um treinamento constante da equipe de advogados. No primeiro momento vai ser uma coisa disruptiva, mas depois, como é uma coisa cultural, a gente precisa fazer isso no dia a dia, né? Então, como que seria como que se começa esse treinamento para essa equipe de advogados? O que é o mais importante? O que é o primeiro que esses líderes e essas bancas eles têm que começar a olhar para treinar esses times? Inicialmente, o mais importante é entender que as mudanças serão operacionais. Então, havendo mudança operacional, o treinamento tem que ser quanto a essa adequação ao modo operacional que o escritório vai fazer, de forma a proteger os dados pessoais com muito mais alcance e não oferecer risco de potenciais penalidades para o board do escritório. E, a partir dali, então, verificar quais... nós, em consultoria, por exemplo, fazendo para vários escritórios, a gente identifica as lacunas, né? E essas lacunas precisam de ser aprovadas, porque há uma mudança de fluxo de atividade, e por isso o sócio tem que ser o primeiro a aderir, comprar a ideia e, evidentemente, botar isso em prática. Esse é um tipo de consultoria top-down. Se não houver a participação direta do board, nada vai acontecer. Por esse motivo que eu acho que eles devem participar desse assunto, porque esse assunto não é de proteção de dados pessoais. Engana-se quem acha que é. Esse assunto é de governança digital corporativa. Quando a gente fala governança digital, o nome é provocativo. É justamente para poder fazer com que o sócio saiba que quem governa é ele. Quem vai pagar as penalidades são eles, não o chefe da TI e a RH. Então, por isso é que eles têm que participar da conversa e tomar decisões junto com os setores operacionais. Interessante. E, Érica, vai falar? Está com o áudio fechado. Não, então, eu ia perguntar qual é o... Eu estou fazendo perguntas básicas porque eu não sei qual é o nível da nossa plateia, então acho interessante a gente ir para as perguntas mais profundas e as mais básicas. Qual o escopo do trabalho de adaptação
LGPD que é feito por um profissional de TI, qual é o escopo que é feito por um advogado? Até qual é o percentual? Quer dizer, dá para eu trabalhar sozinho, sem um profissional de TI, ao prestar uma consultoria de adaptação ao LGPD, ou até mesmo fazer no meu próprio escritório? Não, só um minutinho, tem um cachorro aqui que está me incomodando do barulho. Só um segundo. É um cachorrinho, né? Dá para ouvir que... Eu me sinto incomodado. Só um minutinho. Fica à vontade. Érica, o que você tem visto aí no mercado, os escritórios realmente, como disse o professor Alexandre, estão muito pouco sensíveis a essa questão? Você tem muita experiência em consultoria para escritórios aí, sempre nos abrilhanta com as suas palestras. O que você tem visto aí dos escritórios? O Abdala, uma despreparação total. Infelizmente, os escritórios estão muito despreparados e estão muito... eu chego a dizer assim, eles estão muito atrasados, porque eles, às vezes, mesmo estando eletrônico, nem a parte de separação de documentos, do que é de sócio, do que é contrato, do que é financeiro, do que vai para o cliente, isso não está ainda organizado dentro do software ou dentro dos controles manuais para escritórios que não têm software. Então, eu percebo... o cenário está assustador, porque, como o Alexandre falou, se a lei entrar agora ou em maio, não vai fazer diferença, porque a minha percepção é que se entrar em maio, eles vão deixar para se preparar quando ocorrer a multa, a perder o cliente para o concorrente, porque está indiferente a situação. E a gente não vê... A parte, e o Alexandre tocou num ponto muito interessante, quando ele cita a parte normativa, e por último, a sistêmica, né? Porque é uma questão muito bacana da gente analisar, da falta de cultura e dessa visão da falta de percepção. Por que será que, infelizmente... a gente demora para enxergar esse cenário. E também, pegando o gancho do que o Alexandre falou, que o sócio da advocacia, independente dele contratar uma consultoria, independente dele ter uma pessoa até dentro, às vezes, de TI dentro do escritório, e enquanto ele não perceber que é ele que vai ter que responder para o cliente, então, ou seja, a responsabilidade é dele enquanto dono da advocacia. Então, por que não trazer esse assunto para um tema, por que não fomentar o diálogo interno para começar a criar? Porque, olha, quando a Emiliana comentou do treinamento, e que é super importante, que vai ter que chegar o momento do treinamento, mas o que vai ser treinado se não existe uma preparação sequer de gestão? Se os sócios não querem estudar a lei e entender o que ele vai precisar adequar e fazer dentro da sua advocacia. Então, a gente vai treinar os advogados para quê? E mais também, que eu vejo uma questão muito preocupante, porque o advogado que muitas vezes o sócio que capta e que faz as primeiras reuniões estratégicas com o cliente, se ele não tem noção de confidencialidade do que a lei traz de exigências, ele vai ficar muito despreparado, até mesmo se ele tiver uma equipe técnica, o Abdala, de TI preparada, ou seja, essa equipe técnica vai ter que estudar para prepará-lo, né? Então, assim que eu vejo. Mas vamos lá, Alexandre, para a sua resposta da pergunta do Abdala, que eu achei muito interessante. Você guardou ou quer que o Abdala repita de novo? Não, eu lembro. Em relação ao DPO, por exemplo, nós temos nos tornado DPO jurídico de várias empresas. É um trabalho que a gente se preparou há mais de 3 décadas para poder chegar nesse ponto. Então, eu acho que nesse momento, o DPO, não, salvo várias exceções, não vai dar para encaixar sendo um super-homem, uma única pessoa que vai fazer todas as funções. Porque tem um perfil extremamente multidisciplinar, vai ser difícil encontrar no mercado alguém que genuinamente tem competência, experiência comprovada em relação a isso. Então, para mim, o mais razoável é que todos os escritórios de advocacia criem um DPO múltiplo de múltiplas pessoas, do qual a gente sempre se oferece para ser o DPO jurídico, ou seja, aquele que tem a incumbência de tratar dos desdobramentos jurídicos, extrajudiciais, judiciais, que seja,
em relação a dados pessoais. Então, pode ser que no futuro, talvez isso mude, mas não DPO é uma obrigação da lei. Então, ele que é o representante, quem tem a procuração, quem que realmente vai ser o interlocutor perante as agências fiscalizadoras do tratamento de dados pessoais. A última, qual foi? Fred. Renato. A última foi em relação a qual percentual disso que tem que ser feito por um especialista em TI ao fazer uma implantação numa empresa. Quer dizer, quais são as etapas do processo de adequação da empresa ou do escritório da LGPD que o advogado não tem habilidade para fazer e sim teria que recorrer a um profissional de TI? Para responder essas perguntas, a gente primeiro tem que entender como é que está o mercado. O mercado está sendo disputado, o mercado da consultoria de adequação de LGPD está sendo disputado entre advogados e empresas de TI de segurança da informação. Então, enquanto nós defendemos que o grosso do trabalho é o trabalho jurídico e uma pequena parte sistêmica, é óbvio que todas as empresas de TI vão inverter, vão falar que 90% do peso é de TI e 10% é jurídico. Quem é que está com a razão? Eu acho que somos nós. Não estou defendendo a minha causa, mas acontece que nós temos 3 frentes de trabalho, o sistêmico só entra na última. Só que eles sempre tiveram mais habilidade que nós, advogados, de vender seus produtos. Então, fazem mais ruído com isso e acaba que, de repente, isso chega no mercado para poder confundir um pouco. Mas não tenho nem a menor dúvida. Não é um assunto só para advogado, não é um assunto só para TI, é um assunto para alguém do board estar presente, discutir junto. Então, hoje eu participo de comitês de TPO que tem 6 membros, 7 membros, de repente alguém da controladoria, do compliance, da TI, do RH, do marketing, de comunicação. Então, se forma esse grupo multidisciplinar que, se as pessoas não sabem, é importante dizer que ele não está dentro do mesmo nível de uma linha operacional da organização. Ela tem que estar numa linha superior, entre o operacional e a diretoria, para poder dialogar diretamente com a diretoria, para ter respostas rápidas e, consequentemente, tomar decisões para poder agir no enfrentamento de uma forma mais breve possível. Então, a realidade é essa, cada um puxa a sardinha para o seu lado. Mas eu acho que o lado jurídico é muito mais do que o lado de TI, isso não tem a menor dúvida. Quais são as 3 frentes? É importante que o jurídico saiba dialogar bem com o TI. Entendeu? Esse é o ponto X da questão. Essa é a pergunta que eu ia fazer mesmo. Quais são as 3 frentes, onde TI entra por último, mas a gente gostaria de entender quais são elas. Todo mundo ficou curioso. A primeira frente normativa, que é revisar contratos, revisar política de segurança da informação, ver a necessidade de termos de consentimento. Né? Se é advogado que faz, não tem como. Depois você tem a frente estratégica, que é de formalizar todos os fluxos operacionais que envolvem tratamento de dados, internamente ou externamente, e manter essa formalização atualizada e de acordo com o que de fato acontece no lado operacional. E, por último, depois que você arrumou a norma e as estratégias operacionais, aí você vai ver o que isso impacta no sistema, para poder aperfeiçoar os seus mecanismos de controle, para evitar danos maiores em relação à segurança da informação e proteção de dados. E, doutor, outra dúvida que me surge, pensando talvez na segunda frente, que seria estratégica, é como que o escritório ele se relaciona com os parceiros, com os fornecedores de software ou os outros fornecedores, porque eles também têm dados do escritório, né? Então, até onde vai a responsabilidade de um escritório de advocacia nesses dados que circulam com parceiros? Emiliano, eu posso te afirmar com máxima segurança que isso acontece numa absoluta informalidade. Então, não existe, no contrato existem lacunas que a gente sempre corrige. Todo contrato tem que ser revisado, que tem como objeto tratamento de dado pessoal, né, que fala, evidentemente, quais são as obrigações de parte a parte em relação à finalidade do tratamento de dados pessoais. Isso é fundamental. Entendeu? Então, essas questões
elas são bem típicas de advogado e precisam ser resolvidas com prioridade. E o maior desafio é que, depois que a gente tira essa foto instantânea, né, através da nossa equipe, que realiza várias entrevistas presenciais, remotas, devolutivas, enfim, para poder ter a apuração mais certa da realidade, a gente tem que acompanhar, porque existem muitas mudanças que podem acontecer operacionais. O pessoal de TI, no dia da semana seguinte, pode mudar algum fluxo, alguma rotina, e nem te avisa, porque nunca precisou avisar e vai continuar não avisando. Isso acaba se transformando num risco muito grande em relação àquilo que foi previamente mapeado e ser modificado. E também, um outro ponto que eu queria destacar como risco é que todo escritório de advocacia tem o perfil de ser acumuladores. Então, não existe nenhuma política interna, ninguém nunca se preocupou com isso, para poder estabelecer o corte de quando o dado tem que ser definitivamente descartado de uma forma confiável. Então, hoje, fichas em papel, qualquer registro perdido em pendrive, arquivo, isso tudo é fator de risco, porque isso pode cair na mão de alguém que não tinha finalidade de acesso e, consequentemente, fazer um estrago com a reputação do escritório. Fica a dica. Parece bem perigoso. Excelente dica. Uhum. Essa parte, Alexandre, eu acho muito interessante o mapeamento dessas rotinas dos dados. E eu sei que poucos escritórios, infelizmente, não têm essa visão de compliance ainda, ou não implementam compliance, não têm essa visão. Eles acham que isso aí é coisa de escritório grande, quando na verdade não é. Exatamente, exatamente. E eu sempre falo para os meus alunos, Isso gente... é uma cultura, gente, independente do tamanho da estrutura da organização. Exatamente. Eu tenho clientes, outro dia um cliente falou para mim, Érica, mas eu não vou precisar arrumar o meu GED, porque eu sou escritório boutique. Eu tenho 10 processos. Eu falei, ok, vamos lá. Você tem 10 processos. Qual o faturamento do seu escritório boutique? Ou seja, dados e informação que importa, a referência dele, Érica, está completamente equivocada, porque a referência certa é a informação. Até que ponto o escritório boutique de uma área tem informação confidencial de algum cliente que, se vazar, pode atacar a reputação desse escritório. Então, a maneira de quantificar isso não é pelo bits, bytes, essas coisas. É pelo valor da informação que ele preserva, que muitas vezes são informações estratégicas confidenciais de uma empresa. Aqui nós não estamos falando nem de dado pessoal, cujo risco disso vazar e de transformar num ataque reputacional é gigantesco. Então ele tem que analisar. Nós temos agora a Lei de Proteção de Dados Pessoais, que é a primeira lei, veja bem, isso é importante, no Brasil, que exige que as empresas demonstrem que investiram em segurança da informação para proteger o tratamento de dados pessoais. Então, você imagina um agente fiscalizador chegando no escritório de advocacia, fala para ele assim, quais são as medidas de proteção que você usa para poder tratar os dados pessoais? Ele fala assim, antivírus. Aí você vai lá, olha, o antivírus dele está com a versão totalmente desatualizada, ou seja, abre porta para uma multa potencial, entendeu? Porque ele nunca deu valor à informação, que é o maior patrimônio que o escritório tem. São as informações. São as horas e horas de estudo que foram convertidas em trabalhos jurídicos e, por isso, tem um valor inestimável e que seriam sempre muito atrativas para a concorrência. E esse assunto é tão importante da informação. Antigamente a gente brincava, né, que o foco do escritório de advocacia, onde era o lugar mais importante, era o financeiro. E há 10 anos atrás mudou totalmente. Hoje, o lugar mais importante da advocacia é onde armazena os dados, é onde você tem informação. Isso tem um valor que você não consegue medir em termos monetários, porque é onde você detém todo o seu escritório. Reputação não tem preço. Pois é, exatamente. Exatamente. Será que o pessoal quer fazer alguma pergunta, Abdala e Emiliana?
pelo chat? Eu fiz a pergunta aqui e ninguém registrou nenhuma pergunta. Vamos reforçar aqui o convite a quem quiser fazer alguma pergunta. Fique à vontade para colocar no chat e a gente reproduz. Isso. Sim. Tem uma pergunta que seria, para quem está começando hoje a se interar com a Lei Geral de Proteção de Dados, qual que é a primeira ação que essa pessoa tem que fazer? Não, de repente, conseguindo implementar, mas para começar a se proteger como uma prevenção. Qual que seria a dica? Contratar um advogado especialista nessa área, para poder ser o braço dele, porque médico não opera o próprio braço, nem menos advogado. E fazer com que esses serviços possam ser executados o mais breve possível. Os advogados, algumas vezes, são arrogantes, muitas vezes eles acham que pode fazer de tudo, subestimam algumas coisas e acaba que nada sai bem feito. Então, a gente tem que realmente passar a bola para quem entende, para poder fazer com que essa mudança cultural, eu sempre enfatizo isso, hein, gente? Todo o investimento que é feito é para poder fazer investimento numa mudança cultural, para mitigar os riscos que agora envolvem diretamente os sócios do escritório. Então, esse é o ponto. Então, seriam os sócios dos escritórios que deveriam tomar a frente para poder exigir, bater na mesa, para assim, a partir de agora a cultura mudou, isso vai ser de tal forma, isso porque ele recebeu esse aconselhamento de um expert que teve condições de estudar todos os fluxos operacionais e trouxe as medidas corretivas para que ele aprove e execute. Sim. E aí, Alexandre, é claro, né, que o escritório vai contratar um advogado que tenha experiência ou consultorias que tenham experiência. Mas a dica que eu acho que muitos alunos e pessoas recém-formadas, pessoas que estão entrando no mercado e que muitas vezes eles estão querendo mudar até o nicho de atuação, eu acho que fica uma dica legal para o advogado iniciante ou advogado que está querendo migrar de uma carreira. É uma área muito interessante para estudar, para se especializar, para ajudar para entender a lei, entender a conformidade, entender as exigências, e pode ser uma abertura de mercado muito interessante para esses advogados, porque além da data que a lei vai entrar em vigor, nós estamos numa mudança de geração total e numa era totalmente tecnológica, e os clientes daqui a 10 anos vão ser provavelmente os nossos filhos, né? Hoje eu tenho uma filha de 13 anos, daqui a 10 anos ela vai ter 23, e como os outros jovens, adolescentes, esses vão ser as pessoas do futuro ligadas totalmente à tecnologia. E então eu acho que é um nicho de atuação muito interessante para os advogados que querem estudar, se aperfeiçoar, tanto em compliance, quanto em governança, quanto na própria lei de dados, para entender, para poder aplicar no seu escritório ou em algum momento que ele tiver essa expertise, poder ajudar, porque eu acredito, como você citou, que os escritórios de advocacia eles vão precisar de ajuda. E para os escritórios, a dica que eu deixo é de conscientização realmente, que esse assunto deve ser tratado, deve ser implementado, e o quanto antes possível para que ele não sofra aí as penalidades, né? É isso aí. Doutor Alexandre, para encerrar, para a gente caminhar para o seu final, agradecendo a sua presença, a doutora Érica, a doutora Emiliane, todos os heróis que ficaram conosco aqui aprendendo e ouvindo seus excelentes ensinamentos. A sua perspectiva, a sua avaliação, acho que já comentou ao longo da sua palestra, mas acredita que vai ter uma chuva de ações assim que entrar em vigor a ação, a lei ou não? Qual é a sua visão? É otimista ou pessimista? E eu já lhe passo a palavra para as suas considerações finais, já agradecendo sua presença. Bom, a minha consideração é que eu acho que vai sim ter essa chuva, não tem a menor dúvida, porque vai ter gente que vai ficar catando o bilhete premiado aí, de prova, de mau uso, maltrato de seus dados pessoais, isso não me resta dúvida, entendeu? Então a gente tem que ver isso como oportunidade. Agora, se isso é positivo ou negativo, não sei, depende da ótica. Né? Depende do lado que a gente está da oportunidade. Exato, né? Exato.
É que nem, você sabe a piada entre o... Vamos quebrar o gelo aqui. A piada entre o engenheiro, o arquiteto e o engenheiro, o economista e o advogado. Perguntaram para o engenheiro assim, quanto é que é 2 mais 2? Ele cravou 4. E perguntaram para o economista, ele falou, entre 2,7 e 4,2, quando ele gera tendência para perto do 4. Aí chega para o advogado e pergunta assim, quanto é que é 2 mais 2? A resposta é, quanto é que você quer que seja? Então, nós estamos nessa área. É isso mesmo. Então Foi um prazer isso. falar com vocês, gente. Esse tema é muito interessante. E bater papo com a Érica, com o Fernando, com a Emiliana, sem dúvida alguma, abrilhantaram demais essa conversa, porque eu acho que estou certo que quem nos assistiu ou pode assistir novamente pela internet, que coletou aqui boas dicas operacionais, mão na massa, para poder adequar seu escritório. O objetivo era todo esse. Acho que foi alcançado. Foi ótimo, foi sim. Muito obrigado. Muito proveitoso, muito obrigada. Um abraço, gente. Obrigada, boa Muito noite obrigada, a todos. Alexandre. Muito obrigado, boa noite a todos. Ana, Fernando, todos vocês que ficaram com a gente sexta-feira à noite, às 20h23, falando sobre esse dado, sobre esse tema. Pode saber que vocês já estão na frente, viu? E vamos ver em outro momento se o Alexandre volta com a gente na comissão ou em outros eventos para a gente explorar esse tema tão importante para todos nós. Muito obrigada a todos. Será sempre um prazer. Será sempre um prazer. Muito obrigado. Obrigada, gente. Obrigada, Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.